Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos e sejam muito bem-vindos ao Studio Geek. E aí galera, como você já sabe, o capítulo 221 de Jujutsu Kaisen trouxe finalmente a libertação do nosso gatão de olhos azuis, o Satoru Gojo. Mas tem um monte de gente se perguntando aí, beleza, o Satoru Gojo foi libertado, mas será que de alguma forma ele está mais forte? Porque o Sukuna está muito mais forte do que ele estaria só com os 15 dedos, ele absorveu as técnicas do Megumi. E, bom, na opinião de muita gente, o Satoru Gojo precisaria de um boost de poder, precisaria ficar mais forte para conseguir peitar o Rei das Maldições. Então fica aqui nesse vídeo que depois da vinheta a gente vai conversar um pouco mais sobre isso aí. E como deu pra ver no último capítulo, pareceu até que o Satoru Gojo estava mais bombado, né? Tem gente ali até se perguntando se ele estava malhando lá dentro do reino da prisão, sabe-se lá como. Mas é a questão que não quer calar. Satoru Gojo está ou não está mais forte? E bom, para responder essa pergunta, primeiro a gente tem que desmistificar algumas coisas. Primeiro que o reino da prisão não é como se fosse a sala do tempo de Dragon Ball. O tempo lá passa de uma forma diferente, sim, mas o tempo físico não passa em si. Significa que seria como se o corpo do Satoru Gojo estivesse congelado também. Então não é como em Dragon Ball, que o tempo para, mas eles estão ali lutando, dá para eles treinarem anos em um dia. Na verdade, é como se o Satoru Gojo estivesse com seu corpo paralisado ali também. Então, o único tempo que passa é o tempo na sua mente. Então, por isso aí a gente não consegue dizer que ele estava treinando o seu corpo de uma maneira. Então, possivelmente esse novo traço que ele está aparentando estar um pouco mais forte, possivelmente deve ser só uma questão mesmo que o GG Akutami preferiu desenhá-lo dessa forma, talvez para causar um impacto maior. Mas o Gojo, assim que foi libertado, demonstrou alguns feitos bem impressionantes. Como, por exemplo, ele conseguiu encontrar o Kenjaku em questão de segundos, isso no meio do Japão inteiro. Aí, sim, muita gente diz que é por causa dos 6 olhos, e isso é verdade. Mas, se a gente for dizer que ele encontrou só por causa dos 6 olhos e da sua velocidade, a gente vai ter que dizer que, e ele já podia fazer isso o tempo todo, a gente vai ter que dizer que durante toda a primeira temporada ele tinha consciência dessas outras maldições poderosas que ele enfrentou, como a Hanami e o Jogo, que conseguiram fugir dele, e que a gente teria que dizer que ele simplesmente não deu bola para eles e deixou eles fugirem. Coisa que não é verdade, o Satoru Gojo estava sim procurando por essas maldições, porém elas estavam muito bem escondidas de forma que ele próprio não estava conseguindo encontrá-las. O fato disso de que ele realmente estava interessado em encontrar essas maldições foi que ele ficou muito impressionado quando a Hanami conseguiu esconder a sua presença dele. Ele ficou se perguntando como ela tinha feito isso e tentou sim ir atrás deles. Porém, ele mesmo querendo encontrá-los, ele não conseguiu encontrá-los no meio do Japão. E para ele ter encontrado o Kenjaku em uma questão de segundos, bom, a gente vai ter que levar em consideração que de alguma forma os seus 6 olhos está mais aprimorado, ou a sua velocidade está mais aprimorada, ou então ele conseguiu desenvolver alguma outra técnica que ele ainda não tinha conseguido desenvolver. E é claro, você está se perguntando aí, tá, mas você acabou de falar que o tempo físico não passa, então como é que ele vai conseguir treinar para desenvolver alguma outra técnica? E sim, realmente o tempo físico não passa no reino da prisão. Mas provavelmente sim, o Satoru Gojo voltou mais forte do reino da prisão, porque no mundo de Jujutsu Kaisen não necessariamente você precisa treinar o seu corpo físico para ficar mais poderoso. Às vezes uma diferença mental pode fazer você ficar mais forte. Coisa que aconteceu com o próprio Satoru Gojo. Quando ele enfrentou o Toshi Fushiguro, ele não tinha a capacidade de utilizar a técnica de energia amaldiçoada reversa e também não conseguia utilizar o seu raio roxo ainda. Pelo menos não até as últimas consequências ali, quando ele chegou perto da morte contra o Toshi Fushiguro. E foi só naquele momento de quase morte que ele conseguiu ter o estalo mental e compreender o suficiente a sua técnica para conseguir utilizar o raio roxo assim e surpreender o Toji. A mesma coisa também aconteceu com o Megumi. Ele naquela luta contra aquela maldição estranguinha que era de classe especial, que era muito mais forte que o Megumi naquela época, e o Megumi não tinha muita chance de enfrentá-lo. Mas por uma questão mental ali, que não de protagonismo em si, mas por uma questão de que o Gojo tinha dito para ele, que ele deveria não só pegar e se sacrificar, como ele vivia tentando querendo invocar uma Horaga para acabar com tudo, mas como o Gojo tinha dito para ele não só se sacrificar à toa, mas sim quando ele entrar em uma luta, ele entrar com tudo que ele tivesse ali à vera.
E essa mudança mental no Megumi fez com que ele conseguisse usar, pelo menos parcialmente, a sua expansão de domínio, o que foi crucial para ele conseguir derrotar aquela maldição. Outra coisa também foi o Itadori, quando ficou full pistola ali na luta contra o Sukuna, conseguiu peitar o rei das maldições ali de certa maneira. Ele conseguiu um up de poder na base da brutalidade ali. Ele chegou muito perto da morte e desenvolveu algo que ainda nem foi explicado. A gente não sabe se ele assimilou alguma técnica do Sukuna e rebateu os cortes, não sabe se ele conseguiu utilizar a técnica reversa, mas sabe que de alguma forma aquele estado de fúria dele fez com que ele desencadeasse algumas técnicas que ele não tinha, ou um aumento de poder que ele não tinha antes. E o mesmo pode ter acontecido com o Satoru Gojo. A gente não sabe quanto tempo se passou pro Gojo lá dentro, mas dentro da mente do Gojo pode ter passado muito tempo para ele. E um tempo que ele poderia ficar ali pensando. Basicamente foi um tempo que ele ficou só pensando. Tempo esse que pode ter sido suficiente para ele compreender melhor as suas próprias técnicas e assim voltar com elas mais aprimoradas e quem sabe agora tentar algumas técnicas que ele não tinha domínio ainda. A gente viu que as técnicas dele não se limitam somente ao raio roxo, o raio vermelho e o raio azul junto com o Mugen. Ele já demonstrou outras técnicas, inclusive não só para ele, mas para outras pessoas, criação de portais. Então a gente vê que ele tem muitas habilidades que não foram mostradas ele utilizando ainda. E, e por mais que essas habilidades do ilimitado sejam as suas mais poderosas, ele não apenas pode ter aprimorado mais essas técnicas, mas também ele pode ter voltado com uma compreensão melhor de outras técnicas menores que ele tinha, tornando ele agora um xamã ainda mais poderoso. E é justamente por isso que, pra mim, foi assim que ele conseguiu encontrar tão rapidamente o Kenjaku. Ele estava com as suas técnicas bem mais apuradas quando ele saiu do reino da prisão. Ah, mas se ele estava se sentindo mais forte, por que será que ele já não pegou e aproveitou para derrotar logo o Sukuna e o Kenjaku? Simples, igual eu falei, ele possivelmente ele tinha desenvolvido novas técnicas, mas não quer dizer que ele tenha utilizado essas novas técnicas ainda. Por mais que ele se sentisse mais forte, mais confiante com essas técnicas, ele poderia muito bem aproveitar esse tempo para poder testar melhor as suas habilidades e assim ter uma luta onde ele conseguisse usar todo o seu pleno potencial. Ou seja, é bem plausível que esse tempo a mais que o Satoru Gojo deixou para os vilões se prepararem também era para ele próprio se preparar, para que ele pudesse compreender e se habituar melhor às suas novas habilidades e dessa forma não ser surpreendido como aconteceu da última vez que ele foi surpreendido pelo Kenjaku. Basicamente é isso. Mas e aí, me diz você acha que realmente o Satoru Gojo saiu mais forte do reino da prisão? E se ele saiu mais forte, você acha mesmo que essas novas habilidades dele vão ser o suficiente para derrotar o Sukuna? Eu já fiz um vídeo recentemente dizendo que no momento o Sukuna estava mais poderoso e que tinha muitas mais chances de derrotar o Satoru Gojo. E por mais que o Satoru Gojo agora esteja com novas habilidades, possivelmente esteja mais poderoso, eu diria que as chances ainda continuam muito pro lado do Sukuna. E na verdade o Gojo até sabe disso, que as chances dele não são ali, por mais que ele tenha convicção de que vai vencer, ele tem noção que as chances dele não são assim 100% de vitória, e que se ele der um vacilo ele vai ser morto ou derrotado novamente. Então acho que esse tempo que ele pediu foi justamente para poder se preparar melhor, compreender melhor as suas habilidades, para evitar justamente que alguém como Kenjaku pegue ele em uma armadilha de novo, assim como ele foi pego na última luta dele. Ele era muito mais poderoso e poderia matar todos eles, mas ele acabou sendo pego pelo Kenjaku em uma armadilha. Então, ou seja, nessa luta ele não tem que apenas se preocupar com o Rei das Maldições, que é uma maldição extremamente poderosa, que ele vai ter que vencer. E ele acha que consegue vencer. Mas não apenas isso, ele ainda vai ter que se preocupar a todo momento para não cair em uma armadilha do Kenjaku, que eu tenho certeza que por mais que não lute ali 2 contra 1, o Kenjaku vai ficar ali ó, só na espreita, prontinho para dar um arremate no Satoru Gojo. E é justamente por isso que eu acho que a situação vai ficar bem feia para os mocinhos. Porque o Gojo pode ser poderosão, mas sei lá, se ele ficar muito distraído na luta contra o Sukuna, ele pode ser pego desprevenido pelo Kenjaku e ser a morte dele. Que seria muito impactante. Mas aí agora eu quero ver de vocês. Qual é a opinião de vocês? Deixa aqui nos comentários. E se tu tá aqui até agora, significa que tu curtiu o vídeo. Então não se esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like monstrão para fortalecer o nosso trampo. Enfim, galera, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Tchau!